porque lá no Brasil eu não estava tendo condição. Eu já estava desempregado, já tinha fechado o meu estúdio, então eu estava muito assim, vulnerável. Então eu pensava muito nele, o que eu ia dar para ele de futuro, né? A educação estava muito pouca. E tudo que ele fazia eu estava tirando pelas condições financeiras, né? Ele fazia futebol, eu tirei. Ele fazia jiu-jitsu, eu tirei. Fazia inglês, eu tirei, porque não estava tendo condição de pagar. Eu fechei porque eu entrei tipo uma depressão. Brazilian Raquel Franco talks about her old life, the one she left behind last year, to start from scratch here in Lisbon. Então, eu estou na limpeza, com limpeza avulsa, cada dia eu estou no local, à espera de que apareça também um trabalho fixo para que me dê esse contrato, para que eu regularize minha situação. Quero ficar tranquila para que eu possa depois também abrir o estúdio legalmente. Se eu conseguir trabalhar com a fotografia aqui, um paraíso, mas eu sei que é um longo caminho ainda a percorrer. Raquel is one of tens of thousands of Brazilians who've come to Portugal illegally in the last couple of years. She lives in this small apartment on the city's outskirts with roommates and with her 14-year-old son, Tomás. So Portugal was kind of salvation for you? Segunda chance sim, salvação não, porque já era um sonho que eu tinha, já era o desejo que eu tinha, eu estava esperando só o momento, né? O momento financeiro, né? Porque para vir também era muito caro. What do you miss most about home? A comida da minha tia. Eu não cozinho bem. Do you think it's been worth it in terms of your son, the sacrifices you've made coming here? Eu acredito. Eu acredito, porque se eu estivesse no Brasil, talvez eu poderia estar dando de volta. Vai saber, né? A gente não sabe. Mas eu juntei uma oportunidade com um sonho. Então eu creio que aqui ele tem uma oportunidade muito maior. E eu realizei o sonho de estar aqui com ele. Então essa história a gente está escrevendo junto. Raquel's rule, always look forward, because looking back makes little sense if you're not going back. Here at the Casa do Brasil, other Brazilian immigrants share their stories in daily support workshops. Eu, antes de vir, espalhei alguns currículos para ver se eu conseguia vir com visto de trabalho certinho. Um desses contatos me prometeu o trabalho, me prometeu a morada. Chegando aqui, descobri que não era bem assim, a pessoa meio que sumiu. Psychologist Cynthia Paula runs the program. Desde 2015, uma grande chegada de novos brasileiros e novas brasileiras de todos os perfis, que vêm para trabalho, que vêm para institutos de ensino superior. É uma nova imigração, já arriscamos a chamar disso, uma nova vaga. And why? Why are they coming? Por diversos motivos, pela situação atual política e econômica que vive o Brasil. E nós sentimos que até aconteceu o retorno dos brasileiros para Portugal. Nesse momento, é claro que em termos de imigração, e não só de pessoas, nós sabemos que ainda mais tratando de Brasil, veem a Europa como Eldorado, como a nova, ainda veem assim. E só se deparam com as dificuldades reais desse processo da crise, que ainda vive principalmente Portugal, quando chegam aqui. Finding a job is tough, and if the Brazilians come without papers, they're exploited, paid peanuts compared to other workers. Today, Portugal's economy is sluggish, with unemployment at over 11%. Public debt is rising. Brussels demands more budget cuts. All of this makes new jobs scarce. Work may be hard to come by, but for Brazilian students, there's no shortage of knowledge. College student Eduardo Duvalli recently arrived from Brazil's northern Amazon. Has life been tougher for you here? Aqui a gente vai viver num apartamento, que é uma coisa mais apertada. E eu divido com pessoas, né? Então tem aquela questão de não pode fazer barulho. Why not study in Brazil, at university in Brazil? Eu sou administrador no Brasil, né? Me formei lá. E na minha cidade são muito poucas as opções do mestrado de você avançar nos seus estudos. Então eu procurei Portugal por ter um ensino de qualidade
e porque tinha opções muito boas para a minha área e para o que eu queria. Duvali is getting a degree in urban planning, with a focus on something he says is unimaginable back home. Pretendo pesquisar sobre ciclovias, sobre a questão da mobilidade urbana sustentável, né? E eu quero deixar utilizar meu conhecimento aqui para investir alguma coisa no Brasil. Então eu quero pesquisar ciclovias lá da minha cidade. They could have used you in Rio, the last big bicycle project. Yeah. In April, a brand new bike lane soaring over Rio's coastline was hit by huge waves. A section collapsed, killing 2 bikers. E muito triste, né? Com certeza foi uma falta de planejamento ali, algum problema que deu naquela ciclovia e foi bem triste. E apesar de ter sido uma ciclovia tão cara, gastaram ali 44 milhões, mas aconteceu aquela tragédia. Duvali says Brazil can do better by learning from the bike cultures of Europe. Lisbon itself isn't a bicycle leader, in part because of the steep hills, but it does have some places to pedal. But your city is the most dangerous for traffic accidents in all of Brazil? Curioso, porque não tem um tráfego tão grande, a gente tem avenidas largas, ruas largas, mas tem muitos acidentes e muita morte. ¿Estás seguro que vuelves a Brasil después? Sim, eu vou voltar. Ao final do meu curso eu tenho que voltar, mas eu ainda penso a Europa num futuro, sabe, de retornar aqui. Go home, come back. Duvali has plenty of time. He's just 19 years old, with few cares in the world. But for older Brazilians trapped in the turmoil back home, getting out is more complicated. That is, unless you're rich. In which case, you might just buy yourself entry into Portugal. It's called the Golden Visa Program. Drop more than $500,000 on a home, and Portugal gives you residency papers. Tempted? Realtor Rafael Estenso can help. Biggest market at the moment is the Brazilian market. Really? Which is a really good market. They want to invest here. Why is that? They want to have different investments, so they want to invest in a secure market, in a market that is below other markets in Europe. 5 weeks ago, and we have sold 12 of the 16 apartments. In a month? In a month. Wow. It's unbelievable, the demand that we are. And how many of those buyers, of the dozen buyers, how many were Brazilian, do you know? I think 3 or 4 of them. Wow. Out of a global market, that's a big percentage. Yeah, last year we had 40% of Brazilians in our gross sales. Portugal, it seems, gets into your blood. This one is more or less 5.5 thousand euros per square meter. Okay, I'll take 2. Yep. We can sign the contract to that. Yeah. And on to someone who does actually have that kind of dough. The Limas, Paulo and Fernanda, and their 2 kids. Successful business people from Sao Paulo. Unlike Raquel, the frustrated photographer, they haven't come looking for work. This is their brand new home in Casais, a wealthy beach community outside Lisbon. Decidimos sair de São Paulo, né, do Brasil, há cerca de 1 ano, muito em função da violência. E meus filhos começaram a crescer, querer sair à noite, e eu comecei a ficar preocupado, né? E falei, não, vamos para um lugar mais tranquilo, né, com uma vida mais pacata. You don't get bored here. After Sao Paulo. Realmente é uma mudança. Para quem tem uma vida agitada em São Paulo, você sente, mas para mim o mais importante era a segurança. A insegurança é muito grande, então a gente preferia ficar em casa, chamar os amigos. Você é um prisioneiro dentro da sua própria casa. A different kind of boredom. The boredom of a prisoner. Yes. Aqui a gente sai. A gente sai, anda na rua. Queriam vir os niños ou não? Não queriam vir. Não. Aí, democraticamente, eu decidi que todos viríamos. Eu acho que eu achei que era um lugar muito calmo, mas quando eu fui para a universidade,
eu percebi que os portugueses eram muito receptivos e que era um lugar muito mais vivo do que eu pensava, então achei muito bom aqui. Para mim é tranquilidade também, porque eu posso sair com as minhas amigas, que eu não podia sair no Brasil. Eu recomendo outros brasileiros a tentarem essa experiência, porque infelizmente o Brasil a gente não vê perspectiva de mudança. Falava, ah não, o Brasil vai ser o país do futuro. O futuro nunca chega. É só um discurso bonito. The Limas swapped pretty words for a pretty cush enclave. By and large, Brazilian immigrants end up in or near Portugal's big cities, but where they're really needed, in the countryside. Rural villages are dying. In Vila de Rei, 3 hours north of Lisbon, you get the sense there are more gravestones than residents. Towns like this have been shrinking for decades. The young grow up, leave for the big cities, or go abroad. That's what one resident named Fernanda did when she was young. What's the town like? É a minha terra, não é? É uma vila pequena, sossegada, como vocês veem. Tem muito pouca gente, muito pouca população. Where have they gone? Foram para a Suíça, para a Alemanha, por esse mundo fora, como tantos outros. There's no work here? Não há muito trabalho aqui. So it's the young people that leave? São normalmente jovens, sim. Os velhos já não vão. Eu também fui quando era jovem. Vila de Reis vice-mayor, Paulo Sesson, is working hard to lure people back. Como forma de atração das pessoas que cá nascem, que cá vivem e que venham trabalhar para cá, nós temos um conjunto de medidas que foram pioneiras em Portugal, como, por exemplo, o apoio ao casamento. Quem contrai casamento em Vila de Rei recebe um apoio financeiro, assim como por cada filho gerado ou adotado também recebe um apoio. Que se acresce um conjunto de medidas de apoio à população e às crianças, como creches e jardins de infância gratuitos, transportes escolares gratuitos, que somam um conjunto enorme de benefícios que faz com que se viva em Vila do Rei melhor e muito mais barato do que no resto dos outros territórios com o qual concorremos. Sesson says that from 2001 to 2011, the town's population actually grew by nearly 3%, bucking the national trend. But the new arrivals are almost all Portuguese. Despite the calm here, the beauty, Brazilians seem uninterested, except for the Duartes. Mauricio and Leticia Duarte are sort of celebrities around here. They came 10 years ago with a pilot project to repopulate the town with Brazilians. 4 families came. They were given jobs and homes. For a while, it seemed all eyes in Portugal and beyond were on them. A nossa chegada foi muito... porque assim, nós não tínhamos, desde o primeiro dia, espaço para poder respirar, entendeu? Eu era mais famoso que o Cristiano Ronaldo na altura. Grande jogador. Yes. Não é porque é Marcelo. How did you even find out about this little town in the Portuguese countryside? Uma reportagem num jornal escrito. Surgiu em Maringá, You sim. put a big red circle around it? Que Maringá estava fazendo, Vila de Rei estava fazendo uma parceria com Maringá. E iam trazer famílias para Portugal. Foi na onde que a Letícia resolveu se inscrever. Na altura ela estava desempregada e eu estava empregado. Aí surgiu, ela foi selecionada, falou, ó, vamos ou não vamos? Eu falei, vamos. So the top headline is violent death in the region, and then the second article is these families are on their way to Portugal. As pessoas têm às vezes medo, temor de arriscar. Largar tudo, uma mala, vamos embora. Eu sou formada, sou psicóloga e a gente tem que trabalhar no que há. Não só povoar, mas realmente morar, viver aqui. É muito bom, eu gosto. Eu gosto muito. The Duartes love it. They feel safe and comfortable, as do more and more Brazilians as their numbers in Portugal increase. Comfortable enough to begin demanding their own rights. On Independence Day in Portugal, they joined the parade, calling on Portugal to let them bring family members over, to protect the rights of their women and children, and even to protest against the political chaos back home. And unlike their Portuguese hosts,
The Brazilians did it all dancing.